Boa tarde, alunos. Dando continuidade ao nosso módulo de ventilação mecânica da disciplina Fisioterapia em Terapia Intensiva da UFRJ, vamos abordar nessa aula aspectos introdutórios relacionados aos mecanismos fisiológicos da ventilação mecânica e estrutura básica do ventilador mecânico. Para o melhor aproveitamento desses conteúdos, é importante que vocês tenham assistido às aulas sobre trocas gasosas, insuficiência respiratória aguda, via aérea artificial e a primeira aula introdutória sobre ventilação mecânica invasiva. Vamos iniciar então pelo tópico Mecanismos Fisiológicos da Ventilação Mecânica. Nessa figura, vocês podem visualizar um modelo mecânico simplificado de sistema respiratório. Nesse modelo, é possível verificar que quando ocorre a expansão da parede torácica, como referido na figura B, há uma queda de pressão ao redor dos balões. Essa queda gera uma pressão transmural que promove a expansão dos balões. A expansão dos balões gera uma pressão subatmosférica em seu interior. Uma vez que a diferença de pressão entre dois pontos ou compartimentos gera o deslocamento de ar, ocorre a entrada de ar nos balões. Uma vez cessada a força que determinou a expansão torácica, a própria força de retração elástica dos balões torna a pressão em seu interior positiva ou supraatmosférica, determinando dessa forma o fluxo expiratório conforme pode ser visto na figura C. De forma análoga, no sistema respiratório, os músculos respiratórios promovem a expansão da parede torácica, provocando a redução da pressão pleural. Essa queda da pressão pleural leva à expansão pulmonar e à queda da pressão intrapulmonar. A pressão alveolar subatmosférica determina a entrada de ar nos pulmões. A diferença entre as pressões alveolar e pleural denomina-se pressão transpulmonar, que é considerada como a pressão motriz do sistema respiratório em ventilação espontânea. De forma diferente do que ocorre em ventilação espontânea, em ventilação mecânica com pressão positiva, o ventilador mecânico propulsiona uma mistura de gases para o interior dos pulmões do paciente. Dessa forma, a insuflação pulmonar não depende exclusivamente do esforço do paciente para reduzir a pressão pleural, mas também do nível de suporte oferecido pelo ventilador mecânico. Ao contrário do que muitos imaginam, na maioria das vezes, o paciente que está sob ventilação mecânica invasiva tem seu drive neural preservado, ou seja, apresenta algum nível de atividade muscular respiratória. Por isso, é muito importante que o ventilador funcione em sincronia com a demanda ventilatória do paciente e seja ajustado com níveis adequados de suporte. Durante a ventilação mecânica, a pressão intrapulmonar é positiva durante toda a fase inspiratória, aumentando gradualmente em função da entrada de volume e das propriedades mecânicas do sistema respiratório. Esse aumento progressivo da pressão intrapulmonar faz com que a pressão pleural fique menos negativa durante a fase inspiratória. Em ventilação mecânica, a pressão positiva próxima à abertura das vias aéreas, somada à pressão exercida pelos músculos respiratórios, é considerada como pressão motriz do sistema respiratório. Os ventiladores modernos permitem a monitorização da pressão proximal, dos fluxos inspiratório e expiratório e do volume corrente em função do tempo. Essa monitorização é muito útil para o ajuste adequado dos parâmetros ventilatórios. Nessa figura estão representadas as curvas de fluxo, volume corrente e pressão em função do tempo em ventilação mecânica. O intervalo entre os pontos A e B corresponde à fase inspiratória. O intervalo entre os pontos B e C corresponde à fase expiratória. Note-se, portanto, que o tempo expiratório corresponde ao intervalo entre o final da inspiração e o início de uma nova inspiração. O intervalo entre A e C corresponde ao ciclo respiratório. O tempo total do ciclo respiratório determina a frequência respiratória. Dessa forma, se cada ciclo durar 5 segundos,
cabem 12 ciclos em 1 minuto. Portanto, a frequência respiratória será de 12 incursões por minuto. Por convenção, o fluxo inspiratório é representado por valores positivos e o fluxo expiratório por valores negativos. O volume corrente e a pressão aumentam durante a fase inspiratória e reduzem ao longo da fase expiratória. O valor de pressão pode não alcançar o zero ao final da expiração, caso algum valor de PIP tenha sido programado no ventilador mecânico. Conforme visto nos slides anteriores, para promover a entrada de gás no sistema respiratório, é necessário reduzir a pressão pleural ou aumentar a pressão na abertura das vias aéreas. Dessa forma, aumenta-se a pressão motriz, ou seja, transpulmonar. Tanto em ventilação espontânea quanto em ventilação mecânica, será necessário vencer a resistência e elastância do sistema respiratório para movimentá-lo, proporcionando a insuflação pulmonar. A elastância é o inverso da complacência. A partir desse conceito e das equações para calcular a resistência e a complacência do sistema respiratório, é possível, então, descrever a equação do movimento do sistema respiratório. Essa equação leva em consideração as propriedades elásticas e resistivas do sistema respiratório. Assim, a pressão motriz e ventilação mecânica, ou seja, a pressão que é monitorizada nos gráficos ou no manômetro do ventilador durante a insuflação pulmonar, corresponde à soma do componente de pressão elástica somada ao componente resistivo. Ao observar a equação, percebemos que quanto maior o volume, o fluxo e a resistência do sistema respiratório, maior será a pressão. Inversamente, quanto maior for a complacência do sistema respiratório, menor será o valor de pressão correspondente. Durante a ventilação mecânica, dependendo da modalidade ventilatória, o paciente pode ter maior ou menor participação na pressão motriz. Assim, um elemento adicional deve ser considerado na equação, a pressão muscular exercida pelo paciente. As variáveis complacência e resistência são propriedades mecânicas do paciente, enquanto que as variáveis volume, fluxo e PIP são ajustadas ou sofrem influência do operador do ventilador mecânico. Temos um exemplo de aplicação da equação do movimento. Vejam que na primeira curva de pressão, o pico de pressão atingido é mais baixo do que na segunda curva. Isso ocorreu porque no segundo ciclo o fluxo foi aumentado. De acordo com a equação de movimento, a pressão observada na abertura das vias aéreas é diretamente proporcional ao fluxo, ao volume, à resistência e ao valor de PIP ajustado. Assim, esse mesmo aumento na pressão também seria observado caso essas variáveis fossem aumentadas. Considerando-se um paciente em que não houve modificações dos parâmetros ventilatórios, fluxo, volume ou PIP, ao observar esse aumento na pressão, deve-se identificar se o mesmo foi decorrente de redução da complacência ou aumento da resistência do sistema respiratório. Nosso próximo tópico será sobre alguns aspectos relacionados à estrutura básica dos ventiladores mecânicos. O ventilador mecânico é um equipamento que permite manipular as variáveis físicas, tempo, volume, fluxo e pressão, para proporcionar a ventilação pulmonar de um determinado paciente. É importante enfatizar que essas variáveis possuem uma inter-relação e podem se tornar dependentes ou independentes de acordo com a modalidade ventilatória empregada. A seguir, vocês podem visualizar uma tela típica de um modelo de ventilador mecânico. Na parte de baixo do painel, é possível visualizar alguns dos parâmetros ventilatórios
que devem ser ajustados pelo operador, como a fração inspirada de oxigênio, a pressão positiva ao final da expiração, a PIP, a frequência respiratória e o volume corrente. Ao lado direito, é possível observar diversos parâmetros que são monitorizados durante a ventilação mecânica e ao centro, as curvas de pressão, fluxo e volume que são observadas em tempo real ao longo da ventilação mecânica. Além dessas funcionalidades, é possível abrir várias janelas para o controle de parâmetros ventilatórios, alarmes e recursos de monitorização. Nesse slide, vemos a parte posterior do ventilador mecânico. Aqui é possível identificar a entrada para energia elétrica e as entradas de gases, o ar comprimido e o oxigênio. Os ventiladores microprocessados possuem também bateria interna para os casos de queda de energia da rede ou transporte de pacientes, mas devem ser alimentados continuamente pela rede elétrica. Todos os ventiladores também devem receber alimentação de oxigênio da rede hospitalar. Quanto ao ar comprimido, alguns ventiladores possuem sistema de turbina interna, o que dispensa a alimentação de ar da rede hospitalar. Nesse slide, podemos visualizar alguns componentes estruturais básicos do ventilador mecânico. Como dito anteriormente, esses equipamentos devem estar conectados à rede de gases e à rede elétrica. No painel do equipamento, é possível ajustar os parâmetros desejados para a ventilação mecânica e no seu interior podemos visualizar um microprocessador que tem como função realizar cálculo e tomada de decisão, sendo que ele analisa, compara e decide. Esse microprocessador está conectado ao sistema de controle, que tem a função de executar diversas funções, como coordenar, controlar a ação do compressor ou turbina que vão propulsionar os gases para dentro dos pulmões do paciente, e o controle das válvulas, como, por exemplo, o controle da válvula expiratória, que deve estar fechada durante a fase inspiratória. Desta forma, de acordo com uma determinada programação e das informações processadas pelo equipamento, é possível ventilar o paciente. Ainda é importante ressaltar nessa figura a presença de alguns sensores, a saber, sensor de pressão, sensor de fluxo, que monitoram todo o tempo a ventilação do paciente e fornecem essas informações para o microprocessador. A presença dessa monitorização contínua através desses sensores permite melhorar a qualidade da ventilação e a execução de modos convencionais e avançados de ventilação mecânica.